Investir na B3 é pedir pra tomar fumo. A Bolsa de Valores brasileira, ela virou uma várzea. É por isso que eu só investo no mercado lá fora. E sim, gente, esse tem sido o tipo de comentário que eu mais tenho visto nas redes sociais. Inclusive, vários de vocês já escreveram coisas parecidas pra mim. E eu entendo esse tipo de coisa acontecer, porque ao longo desses últimos 3-4 anos, parece que os casos de fraudes, de erros contábeis, inconsistências contábeis, tem aparecido de uma forma muito maior do que nós costumávamos ver. E aí muitos têm esse sentimento de impunidade, porque muitas vezes não vem uma resolução rápida como nós gostaríamos, e muitas vezes não vê uma resolução ou também começa a se questionar, poxa, qual é o papel da auditoria? Qual é o papel da CVM? E é claro, gente, existem algumas reflexões que precisam ser feitas a respeito desse tema, e eu vou fazer no final desse vídeo, mas para colocar todo mundo na mesma página, eu decidi no vídeo de hoje trazer as 4 maiores fraudes da nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. E sim, eu tô pensando em fazer uma parte 2 desse vídeo falando das maiores fraudes do mercado norte-americano, porque sim, isso acontece lá também, apesar de que a forma que as coisas são tratadas lá e aqui são bem diferentes, mas se vocês acharem válido, podem escrever aqui nos comentários. E antes então da gente partir para essas fraudes, é claro que eu já faço o clássico convite para você já deixar o seu like, já se inscrever no canal e também clicar no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. Mas vamos lá, gente, eu quero começar trazendo então um dos maiores casos de fraude, e eu diria até mesmo de farsa, que foi o caso da OGX. Sim, a OGX do Eike Batista, que também tinham as outras empresas X, não teve jeito. Ela chegou a dar o calote de mais de 45 milhões para os seus credores, além de todo o prejuízo que vários investidores que embarcaram nessa farsa, nessa fraude, acabaram amargando. Basicamente, a OGX, gente, é um caso muito peculiar, porque os investidores, em linhas gerais, eles entraram no IPO acreditando numa promessa e não necessariamente avaliando os resultados que aquela empresa já estava entregando, porque basicamente ela não tinha resultados para entregar. Então é algo muito fora do comum, é algo que até então acho que a gente não tinha visto antes, mas de qualquer maneira a OGX veio para a Bolsa de Valores fazendo seu IPO em 2008, levantando mais de 6,7 bilhões de reais, sendo que mais de 63% desses recursos vieram dos gringos. Então até os gringos acreditaram no papo do Eike Batista. E também a empresa contava com mais de 51 mil investidores minoritários. E isso pode parecer pouco, mas volta lá para 2008 e lembre-se que a nossa Bolsa de Valores não era do tamanho que é hoje, beleza? Mas vamos lá, seguindo, né, gente? O caso ali do Eike Batista e da OGX e até mesmo das outras empresas X, mas o caso da OGX especificamente, é que eles tinham uma promessa de tirar bilhões e bilhões de barris de petróleo nos poços de Vesúvio, Pipeline e também de Fortaleza. Só que isso nunca chegou a se concretizar, mas eles prometiam e eles tinham um discurso tão eloquente de que em pouquíssimos anos eles inclusive iriam superar a própria produção da Petrobras. E muita gente realmente acreditou nesse discurso. E aí quando a empresa ela lançou seu IPO então em 2008, como eu mostrei para vocês, várias pessoas acabaram entrando, só que as ações naquele ano mesmo chegaram a cair mais de 60%. Só que muitos falaram que não. É por conta da crise do subprime, aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, a bolha imobiliária, todos os mercados acabaram caindo, né? Só que a coisa ela continuou não andando muito bem, porque a cada ano que passava eles não conseguiam entregar tudo aquilo que eles tinham prometido. E quando a empresa conseguiu efetivamente colocar a sua operação em pé, eles não conseguiam extrair todos os barris de petróleo que eles tinham prometido. Na verdade, era algo muito ínfimo e muito longe do que eles tinham prometido. E aí é claro que isso acabou quebrando a confiança do mercado, e aí em um movimento, o Eike Batista, ele acabou inclusive injetando do próprio bolso 1 bilhão de reais para capitalizar a empresa, mostrando que sim, ele acreditava no negócio e para tentar passar uma mensagem para o mercado. A expectativa é que esse movimento fizesse com que as ações subissem, mas no dia seguinte as ações subiram um pouco mais de 2,5%, nem isso. Então não foi o suficiente, inclusive, para
capitalizar a empresa ao ponto de fazer ela se tornar muito mais produtiva. E quando chegou em 2013, então eles anunciaram que estariam entregando os principais campos que eles tinham para extrair os barris de petróleo e dizendo que eles tinham mensurado de forma errada a quantidade disponível que eles teriam ali. E o mercado, então, é óbvio que não é que foi pego de surpresa, porque os indícios foram sendo mostrados ao longo de todos esses anos, mas em 2013 foi quando basicamente eles decretaram esse calote. E aí, diante desse caso, é claro que surgiram vários processos, né? Inclusive no âmbito da Justiça Federal, mas também da própria CVM. Só na CVM, o Eike Batista tinha mais de 23 processos, inclusive alguns correm até hoje, mas sim, ela acabou conseguindo punir de certa forma ele, né? Então, a CVM ela cobrou uma multa de 536 milhões por insider trading do Eike Batista no caso da OGX. E por que isso? Porque quando eles anunciaram que estavam entregando os campos, que eles não conseguiriam extrair tudo aquilo de petróleo, a CVM alegou que eles já sabiam de tudo isso 10 meses antes e aproveitaram então para ganhar dinheiro com opções ali das ações. Então, a CVM acabou aplicando essa multa. Só que não para por aí, né? Então, a própria Justiça Federal também acabou condenando o Eike Batista a 11 anos de prisão e uma multa de mais de 871 milhões de reais. E aí que a gente começa a ter um certo sentimento de impunidade, porque apesar de ele ter tido essas multas financeiras, ainda existem casos que estão rodando até hoje e as únicas 2 vezes, se eu não me engano, que ele foi preso, teve uma vez que ele ficou 2 dias, teve uma outra que acho que ele ficou questão de 2 meses, mas tinha uma vez justamente com um outro caso que era a questão da Lava Jato. Então muitos começam a se questionar, poxa, o quão o Brasil é o país da impunidade de um negócio que surgiu em 2008, estourou em 2013 e em pleno 2023 ainda tem coisa que tá sem desfecho. Então é algo relativamente ruim, ou aliás, é bem ruim, e não tem jeito. As ações acabaram virando pó, elas acabaram se reestruturando ali ao longo dos anos, então a GX acabou virando domo, e aí recentemente, nesses últimos anos, a PetroRio acabou incorporando as ações da Domo, por isso que inclusive eu não tenho nenhum histórico do gráfico para mostrar para vocês a trajetória em si da OGX, porque como as ações de Domo foram incorporadas na PetroRio, então a Domo ela parou de ser negociada em bolsa de valores também. Mas beleza, gente, eu trouxe brevemente alguns pontos dessa história, mas eu recomendo que se você tem um pouco mais de curiosidade de entender até mesmo a cabeça do Eike Batista ou entender um pouco melhor essa história, que vocês leiam esse livro aqui, Tudo ou Nada. Eu confesso que foi uma leitura muito interessante, eu gostei do livro para tentar entender toda essa situação, e tem também uma série que foi baseada inclusive nesse livro aqui da Malu Gaspar, que também se chama Tudo ou Nada. Esse eu confesso que eu não assisti, mas eu sei que tem. Se ninguém quiser ler o livro, tem a série. Enfim, tem para todos os gostos. Mas beleza, gente, vamos sair então de OGX e vamos falar de Petrobras, porque Petrobras, gente, ai meu Deus, Petrobras, ela simplesmente acabou protagonizando um dos maiores casos de corrupção do mundo. Ela chegou a amargar aí mais de 150, quase 160 bilhões de prejuízo. Quando a gente fala de recursos que foram devolvidos por conta de toda a questão da corrupção, claro que parece pouco, mas foi um pouco mais de 6 bilhões de reais entre os acordos de leniência com as pessoas que foram acusadas e tudo mais. Só que tudo teve início, gente, há muitos anos atrás, só que a Operação Lava Jato mesmo, ela acabou ganhando notoriedade em 2014, quando eles começaram a investigar 4 organizações criminosas que utilizavam postos de combustíveis e lava-jatos para movimentar recursos ilícitos. Só que a coisa ela acabou escalando tanto que acabou pegando um monte de político. E sabe o que é o pior? E aí que a gente sente que existe um grande sentimento de impunidade. Muitos desses que
comprovadamente estavam envolvidos, muitas vezes estão aí hoje soltos, trabalhando, ganhando seu dinheiro, como se simplesmente nada tivesse acontecido. Então, existe um grande sentimento de impunidade em relação a tudo isso e que acabou trazendo um grande prejuízo para a própria Petrobras, porque basicamente, quando eles começaram a ligar os pontinhos e tudo isso é mostrado em uma série que se chama O Mecanismo. Eu recomendo se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão da Lava Jato. Mas eles também acabaram entendendo que existia um grande esquema de corrupção e de propina com as construtoras, incorporadoras e várias empresas, inclusive privadas. Odebrecht, por exemplo, foi uma delas. E aí existia todo um esquema de licitação com propinas para os políticos e aí um grande cartel em relação a essas empresas para ganharem algumas licitações, mas levarem ali alguns recursos a mais, e aí no final das contas deu no que deu. Essa operação Lava Jato, que hoje, né, ela acabou sendo desmantelada, mas basicamente ela acabou investigando e trazendo luz para um dos maiores casos de corrupção que nós temos na nossa história. E isso acabou fazendo na época que a Petrobras, ela que chegou a valer seus mais de R$40, é claro, esse gráfico aqui ele tá ajustado porque ela fez alguns desdobramentos na época, etc e tal, e tem a própria questão dos dividendos, mas ela que chegou a custar mais de R$40 na época, chegou a vir a valer R$4 ali em meados de 2015 e 2016, tamanho o rombo e a corrupção que ela acabou enfrentando. E aí o que acontece no caso de Petrobras, tá? Claro que além de toda a questão da Lava Jato, tiveram vários processos da CVM, mas o que nós tivemos também foi a própria SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, multando a Petrobras em 7,1 bilhões de dólares, ou aliás, de reais, por conta, então, de enganar os investidores e toda essa questão de fraude. No final das contas, a Petrobras, ela fez um acordo de mais ou menos uns 4,2 bilhões de reais para encerrar o caso, e esses recursos, no final das contas, foram distribuídos para os investidores ali que foram lesados. E isso é algo que a gente não está acostumado a ver. Porque o que acontece? Esse dinheiro que a Petrobras começou a ter que ressarcir investidores, fundos de pensão, etc e tal, aqui veio, por exemplo, uma parte para fundos de pensão. Lá fora, a SEC, muitas vezes, quando recebe esses recursos de multa, ela abre como se fosse um edital, coloca ali o formulário à disposição dos investidores para preencherem as informações para tentar ressarcir de alguma forma eles. E isso aqui no Brasil, por exemplo, não acontece, né? É muito diferente. Lá, inclusive, existem escritórios que são especializados em trabalhar com essas causas envolvendo o mercado de capitais. Então, eles conseguem aí, em parceria, junto com o SEC, etc e tal, ter, às vezes, uma resolução muito mais rápida do que o que nós vemos aqui e, inclusive, ressarcindo, talvez parcialmente sim, mas ressarcindo pelo menos parcialmente alguns investidores. No caso de Petrobras, tá, gente? A gente vê, sim, uma grande diferença do que aconteceu lá e do que aconteceu aqui. Aqui, simplesmente, quem tinha Petrobras amargou prejuízo, não tinham o que fazer com esse maior escândalo de corrupção. Mas beleza, gente, saindo do caso de Petrobras, temos que falar do caso IRB, e ele é muito mais recente porque ele aconteceu em 2020. Então, IRB, ela veio para a nossa Bolsa de Valores em 2017. E de 2017 até 2020, muita gente olhava para ela e falava: caraca, esses números são maravilhosos, que coisa linda, essa empresa é redondinha. Ao mesmo tempo, alguns gestores olhavam para a empresa e não investiam por não entender como ela efetivamente conseguia apresentar aqueles números, porque aqueles números eram muito diferentes dos seus pares em outros mercados, porque aqui na Bolsa de Valores não tem nenhum par que faça competição com ela ou que a gente consiga comparar. Mas os gestores, por exemplo, da Esquadra, que escreveram uma carta para o mercado de mais de 184 páginas, detalhando todos os questionamentos que eles fizeram para o IRB, com os números, as inconsistências contábeis, etc. e tal, eles comparavam com outros pares do mundo e falavam: gente, não faz sentido esse número que ela entrega. E aí, quando essa carta veio a público, IRB até tentou se defender, só que aí chegou ao ponto de fazer uma das maiores trapalhadas que eu acho que a gente já viu na nossa Bolsa de Valores, gente, eu juro. Eu desconheço se tem algum livro, alguma série sobre esse caso de IRB, mas se tivesse, eu tenho quase certeza que quem ia protagonizar essa série seria o Didi Mocó, porque
A IRB, gente, ela chegou ao ponto de tentar amenizar essa situação, dizendo que Warren Buffett tinha virado acionista de IRB, que estava comprando mais ações de IRB. É uma mentira deslavada, sem sentido nenhum. Depois, os caras que estavam envolvidos e que já não estão mais hoje no IRB, né, falaram que tudo não passou de um mal entendido, mas o ponto foi: a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, teve que vir a público para desmentir e dizer que não tem ações de IRB. E aí ficou aquela clássica frase, né, que a gente diz que o Warren Buffett proferiu: não tenho, nunca tive, não tenho interesse de ter. E em relação a tudo isso, inclusive, mais uma vez, a SEC acabou atuando e acabou conseguindo um acordo de 5 milhões de dólares para encerrar esse caso de informação falsa do Warren Buffett. Então, mais uma vez, a SEC atuando, e vamos combinar de uma forma até relativamente ágil, porque essa matéria que eu trouxe para vocês é agora de 2023, o caso aconteceu em 2020. E quando a gente fala de todas as investigações que CVM e tudo mais está fazendo, a gente ainda não teve um grande desfecho em relação a isso. Então as coisas parecem que elas realmente funcionam muito mais devagar aqui. E aí, só para relembrar, né, lembrando do que aconteceu com as ações, aqui, claro, novamente esse gráfico ele tá ajustado porque ela fez alguns agrupamentos, mas a ação, ela chegou a custar seus mais de R$40, e aí diante de todo esse escândalo que ela caiu rapidamente, como vocês podem ver no gráfico, então ela veio valer menos de R$1 com todas essas questões da fraude e tudo mais, e hoje ela tenta se recuperar, tenta limpar a casa, inclusive, se eu não me engano, no último resultado que ela entregou já veio um resultado positivo, mas isso 3 anos depois de toda essa questão da fraude ter acontecido, para vocês entenderem como isso impacta uma empresa, os investidores e o quão difícil, muitas vezes demorado dar a volta por cima, isso quando as empresas conseguem dar a volta por cima, porque o caso de OGX não teve jeito, né? Mas beleza, gente, por último e não menos importante, precisamos vir pro ano de 2023. E aí a gente vai falar de janeiro, porque em janeiro estourou um caso gigantesco de fraude contábil, que foi o caso da Americanas. E basicamente o que aconteceu foi que eles falaram que estavam com alguns problemas e algumas inconsistências contábeis com as operações de risco sacado, que eram aquelas operações onde eles tinham o banco intermediando o pagamento e a negociação com os fornecedores. E aí, disso, a coisa acabou escalando para algo muito maior, porque eles estimaram que esses erros ou inconsistências contábeis estavam ali na casa de uns 20 bilhões. Depois a galera mensurou para 40 bilhões. E aí, recentemente, eles entregaram o resultado e eles fizeram um levantamento e falaram que foi de 25,2 bilhões de reais o tamanho da fraude que acontecia. E aqui é um caso muito interessante, porque muitos acreditavam na questão da Americanas por conta do grupo, né, do trio 3G, que basicamente era o Lima, o Beto Sucupira e o Marcel Telles. Então muitos davam muita credibilidade para esses gestores e entendiam que eles estando à frente de alguns negócios, o negócio só tinha que ir. Só que aí, diante de todo esse rolê de fraude que começou a ser desenterrado ali em janeiro, claro que tem investigações ainda acontecendo, alguns depoimentos inclusive já foram dados, e um deles foi o do Miguel Gutierrez, que ficou durante 20 anos à frente ali da gestão da companhia, e ela afirmou que sim, que o Carlos Alberto Sicupira, ele estava ciente de tudo o que acontecia. É claro, eles negam tudo isso, eles negam esse envolvimento, etc e tal, o que é mais do que natural que eles acabem fazendo, mas tudo isso gera uma grande desconfiança, tudo isso ainda está sendo investigado e nós não sabemos se isso efetivamente vai chegar em algum lugar, porque muitos já começam a questionar se talvez não pode ser feito algum tipo de acordo em relação a tudo isso, onde talvez os principais gestores saiam um pouco lesados em comparação a todos os investidores que acreditaram na companhia, que hoje enfrenta esse processo de recuperação judicial e muitos questionam se efetivamente vai conseguir sair dessa questão da recuperação judicial. Mas as fraudes como um todo no balanço, elas foram para além
das operações de risco sacado. Chegou ao ponto, por exemplo, de verbas de propaganda cooperada, que eram aquelas propagandas que Americanas faziam com algumas marcas ali que ela acabava vendendo, então existiam verbas que eram cruzadas aí no meio do caminho, tiveram questões de juros não contabilizados, despesas contabilizadas como investimentos e até mesmo problemas com frete de fornecedores. Então, os problemas eram vários, e esse caso de Americanas foi onde os investidores, de forma correta, questionaram qual foi o papel da auditoria que deixou esse tipo de fraude acontecer por muitos e muitos e muitos anos e vir a estourar somente agora. E é aí que a gente tem que começar a fazer uma reflexão do atual momento que nós passamos aqui no mercado. Porque realmente, eu acho que existe algo que o investidor tem que fazer nesse momento, e talvez até mesmo as gestoras e os grandes players de mercado deveriam fazer de uma forma muito mais incisiva, que é realmente cobrar o papel das auditorias. Nós estamos vendo que da forma que está sendo feito, esse tipo de erro grotesco, como por exemplo até problemas de frete de fornecedores, acabam acontecendo. Então, nós sabemos que elas não conseguem olhar no detalhe todas as linhas, as vírgulas, etc. e tal, e muitas vezes elas fazem por amostragem nessa auditoria de balanços, etc. e tal, mas talvez seja o caso de revisar como esse processo está sendo feito, porque nesses últimos anos foram muitos casos que aconteceram. Aqui eu citei os dois principais, IRB e Americanas, mas de 2019 para cá, nós tivemos sua própria Via Varejo, com os problemas lá dos encargos trabalhistas, de ações trabalhistas e de fraude contábil no balanço em 2019, nós tivemos a CVC também no meio desse bolo, então assim, não é dois casos, são mais do que isso, e aí a gente questiona realmente o papel da auditoria. Algo deveria ser feito, algo deveria ser cobrado para que elas talvez tornassem ali a sua auditoria de uma forma mais eficiente e não deixasse com que esse tipo de coisa acontecesse. Agora, outra coisa que acaba acontecendo é o questionamento quanto à CVM. E não é de hoje que a CVM, a gente vem a público e posta, inclusive, notícias dizendo que, olha, é difícil trabalhar sem recursos. Então, ela depende muitas vezes de recursos e de entrar no orçamento ali do governo. Talvez o mercado não seja algo que os governos de todos esses últimos anos acabou priorizando, então as verbas elas acabam sendo um pouco mais curtas, e aí, consequentemente, a CVM não tem gente o suficiente e material o suficiente para trabalhar e cumprir o seu papel. Então, talvez seja aí que a gente começa a ver uma grande diferença de uma SEC lá nos Estados Unidos para uma CVM aqui. É claro que os mercados são também de tamanhos muito diferentes, mas realmente talvez o que esteja faltando aqui seja começarem a priorizar essa questão da CVM para que esse tipo de coisa não aconteça, porque a galera talvez meio que caga para isso hoje, achando que é só um probleminha ali dos investidores, do mercado, que todo investidor é podre de rico. Só que eles esquecem que num caso como Americanas, num caso como Petrobras, num caso como a GX, nós estamos falando de impactos econômicos, nós estamos falando de empregos, de geração de receita, de dinheiro na economia. Então, talvez você ter uma fiscalização e mostrar que o Brasil não é o país da impunidade, talvez essas empresas, esses gestores, eles pensariam pelo menos 2 vezes antes de fazer esse tipo de cagada. Mas eu entendo que não é só porque a CVM não quer fazer. Realmente, pelo que eu tenho lido, é porque eles não têm recursos. Ano que vem, pelo que eu vi, eles vão abrir aí talvez algum concurso, vai entrar talvez mais gente, e aí vamos ver se a coisa efetivamente vai melhorar. Mas diante de tudo isso, eu entendo esse sentimento muitas vezes de insegurança. É claro, nós temos que entender que esses casos ainda assim são uma minoria da nossa bolsa de valores. Nós estamos falando de alguns casos dentre 400 empresas que nós temos listadas na bolsa de valores, mas ainda assim são casos que acabam ganhando o holofote e por isso que o investidor acaba ficando um pouco desanimado. Mas eu digo, não desanimem, gente, só realmente não esqueçam de diversificar a carteira. Eu sei que é difícil em alguns casos a gente identificar a fraude sem ser alguém que está lá dentro da empresa
em si, mas não desacreditem do mercado brasileiro. É claro, o mercado lá fora é diferente, como eu falei para vocês, a SEC ela acaba atuando de forma diferente e por isso mesmo eu também sempre digo para vocês investirem além daqui do Brasil, também terem recursos lá fora, mas não acho que por conta disso seja motivo para descartar a Bolsa Brasileira 100%. E eu espero de verdade que em algum momento a gente deixe de ser o país da impunidade e eu espero que o próprio mercado também consiga ganhar um pouco mais de importância e visibilidade para que a gente consiga, inclusive, melhorar os nossos órgãos reguladores e fiscalizadores para tentar evitar que esse tipo de situação aconteça. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham de tudo isso e do atual momento que nós estamos vivendo na nossa Bolsa de Valores? Podem escrever aqui nos comentários. Eu confesso que hoje o vídeo foi um pouco mais longo, eu tô até cansada e quase sem voz, mas eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.